Fala pessoal do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Eu sou Giovanni Danjo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Ask Me Anything, o AMA do Reddit, da comunidade do Reddit do Grande Prêmio. Começamos há alguns dias já com essa nova atração, tivemos já a presença de Dudu Barrichello, que está arrebentando no Endurance Mundial, e hoje, se a gente pensar no automobilismo como um espectro, podemos falar que a gente vai para um outro lado desse espectro, apesar de a gente conseguir até ver uma certa semelhança com Endurance, né? Podemos até falar um pouco sobre isso, mas vamos receber hoje Lucas Moraes, um dos principais representantes do Rally 1, né, em termos de pilotos brasileiros. Então, Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao Grande Prêmio, a comunidade do Reddit do Grande Prêmio também. Estendo aqui as boas-vindas, né, ao nosso canal também. E deixo aí um espaço aí para você fazer seu primeiro comentário. A gente já conheceu um pouquinho de você também no Reddit, né? A gente viu um pouco da sua apresentação, então deixo aqui o espaço aí para dar suas boas-vindas. Fala, Giovanni, eu que agradeço, pô. Obrigado pelo convite. Bom, janeiro começou bem intenso, né? Sempre janeiro é conhecido no mundo off-road como o Dakar, né? Nossas Olimpíadas. Então, eu acabei de chegar no Brasil de volta. Passei uns dias com a família também de férias após o Dakar. E obrigado, vamos ver o que as pessoas têm curiosidade em saber aqui no Ask Me Anything. Vamos lá então, eu já vou puxar algumas perguntas do público, aí no final aquelas perguntas mais editoriais da redação do Grande Prêmio, que a gente separou também aqui. E vou começar com uma pergunta justamente a respeito do Dakar, né, Lucas? Que foi seu evento aí mais recente. E você também correu no Dakar com a Dacia, né, dessa vez, né? Algo bem diferente do que você corria no ano passado com a Toyota, inclusive atual campeão do Mundial de Rally Raid, né, o W2RC. Como que foi essa adaptação? A pergunta do Mami Loberante lá no Reddit. Como foi essa adaptação e se ela te prejudicou? Foi algo a mais, um desafio a mais? Se isso te ajudou de alguma forma também no Dakar desse ano? Não, legal. Primeiro, obrigado pela pergunta. Assim, na verdade, eu sempre sonhei em estar nessa equipe desde quando eles lançaram o projeto, né? Eles lançaram em 2024, no final de 2024, no Rally do Marrocos, já se preparando para o Dakar de 2025. E realmente é um projeto muito ambicioso, uma equipe muito forte, né? Tem o Nasser que ganhou o Dakar esse ano, o Sebastian Loeb também, que, bom, não precisa nem falar. A Cristina Gutierrez, que é campeã do Dakar na categoria T3, né, que seria a categoria de base, de acesso ao Ultimate. Então, quando eu tive a oportunidade de me juntar à equipe, quando eu recebi a ligação deles, fiquei muito feliz. Mas, sem dúvida, assim, foi um Dakar muito novo, né? Equipe nova, carro novo, navegador novo. Então, a gente teve que aprender muita coisa on the fly ali durante a competição. Mas estou muito feliz de ter feito essa mudança. É óbvio que eu queria ter disputado já o pódio, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o Dakar é o Dakar, né? Não é considerado uma das provas mais difíceis do mundo à toa. Mas fiquei feliz com o resultado. Tenho ainda que aprender algumas coisas do carro, evoluir o acerto para o meu tipo de pilotagem. Mas estou muito feliz e pronto agora para o Mundial em Portugal daqui a um mês mais ou menos. Mas sem dúvida um Dakar muito novo, duro, muito de altos e baixos. E que ainda tenho que evoluir especialmente duas coisas, comigo e o carro, e eu e o navegador novo, que é sempre uma sintonia importante de afinar, né? E você mencionou o Nasser e o Loeb, eu vou até puxar mais uma pergunta do mesmo usuário do Reddit, o Mami Loberante. Ele perguntou o que você mais aproveitou de conhecimento correndo na mesma equipe do Nasser Al-Attiyah e também do Sebastian Loeb nessa edição do Dakar. Olha, essa é uma boa pergunta também, assim, eu diria que o que eu mais aprendi foi entender como cada um trabalha com o seu núcleo ali, né, de mecânicos, engenheiros, e óbvio, como eles usam esses momentos com a equipe para tentar tirar o máximo de performance. Então foi interessante ver como cada um opera nesse sentido. E é claro, especialmente o Nasser, como ele tem muita experiência de deserto, né? Foi o 19º Dakar dele seguido, nasceu no Catar, nasceu nas dunas. Foi interessante ver também como ele mesmo lê a corrida. Então eu achava que, por exemplo, tinha muito mais pensamentos em termos de estratégia e tal, mas no fundo você tem que andar rápido e ponto. Então é claro que nas etapas que você, por exemplo, tem etapas que as motos vão para um lado e carro vão para o outro. Essas etapas, quem abre, né, quando a gente fala abrir, quem larga em primeiro, perde muito tempo, porque você não tem marca nenhuma, você tem que navegar e tudo mais.
Então, claro que nessas etapas tinha estratégia sempre, mas no fundo é pé embaixo e tem que ser muito rápido, né? Hoje o Dakar é muito mais um sprint do que puramente endurance, né? E eu vou até puxar um pouco também para uma outra pergunta, né? Você falou bastante do Dakar, dessa questão de ser um endurance, de não ser um endurance, e eu vou puxar essa pergunta que o Giga Vilo fez lá na comunidade do Reddit do Grande Prêmio. Você tem interesse em um dia correr no WRC? Como funciona a escalada de pilotos no Rally? Eu até puxo um pouco, né, para abrir o espaço aí para você explicar um pouco a diferença, porque o Rally Raid que você corre é bem diferente também do WRC, que acaba sendo a categoria que muita gente acaba identificando, né, de cara quando se fala de Rally, né, Lucas? Exato. Não, essa é uma ótima pergunta para a gente poder explicar, um pouco os caminhos, né, que você tem dentro do Rally Mundial. Mas basicamente você tem os dois campeonatos mais importantes que existem no mundo de rally, é o que ele acabou de mencionar, o WRC, que são aqueles carros mais baixos, aquela que vem desde os Subarus, né, que ficaram tão famosos com o próprio Carlos Sainz, com o Loeb, agora com o Ogier, por aí vai. Então você anda em estradas que você já conhece, você passou lá e você fez sua planilha, depois você vem com um carro de corrida e uma rápido ganha, né? Então esse é o WRC. O W2RC, e o 2 é porque é Rally Raid, né? São dois R's. Aí entra o Dakar, entra a prova de Portugal, que é a próxima etapa do Mundial, entra o próprio Sertões no Brasil, apesar dos Sertões não participar do Campeonato Mundial, mas é uma prova de Rally Raid, que são provas de longa duração, de velocidade também, então quem é o mais rápido ganha, mas você não sabe para onde você está indo, você recebe a planilha da organização. Então, esses são os dois, eu diria que assim, o top dos caminhos que você pode seguir dentro do rally. Então, e claro que o principal evento dentro do Rally Raid é o Dakar, né? E talvez seja maior que o próprio WRC por si só, né? O Dakar é o mais famoso de todos. Então, você tem o caminho de começar nos UTVs, por exemplo, na T4, depois você passa para a T3, depois tem a própria T2, e aí você chega na Ultimate, que é a categoria que eu corro no Dakar e no Campeonato Mundial. Então, basicamente, são essas três, ou melhor, esses dois campeonatos mais importantes no Rally. Não sei se eu expliquei bem, mas só para ter essa noção aí. E agora, a primeira parte da pergunta, hein? Não vai fugir. Tem interesse em correr no WRC? Esse eu perdi. Não, é claro que toda vez que você olha o carro do WRC, é uma máquina realmente incrível. Eu já sentei, já entrei no carro, tudo já vi. Mas hoje o meu foco é tão grande para tentar ganhar um Dakar, né? Graças a Deus, ano passado a gente conseguiu ganhar um Mundial. Foi um marco muito importante da minha carreira. E quem sabe, depois que eu ganhar um Dakar um dia, experimentar outras categorias. Mas, por enquanto, o meu foco é muito, muito Dakar e eu sonho em tentar ganhar um Dakar para o Brasil. Mas é óbvio que, se tiver uma chance de pilotar só de teste mesmo, o WRC 1, com certeza tentaria. Eu vou puxar algumas perguntas agora um pouco mais, não vou dizer descontraídas, mas um pouco mais assim, para conhecer algumas histórias, conhecer um pouco mais do Lucas Moraes no Rally a fundo. Manda ver. O perfil Heavy Pineapple 2563 perguntou qual que foi a coisa mais bizarra ou engraçada que já aconteceu com você em um Rally, e eu adiciono também o que a Jennifer Antonella perguntou, qual foi a situação mais difícil que você enfrentou no Rally? Cara, a mais bizarra, sim, eu diria que foi quando eu ainda corria no Brasil, o Campeonato Brasileiro, começando a carreira, correndo com um protótipo, mas um protótipo nacional, que já tinha ganho o Campeonato Brasileiro, da equipe Main Motorsports. Eu estava no meio da prova e a barra da direção se soltou, mas ela se soltou por completo. Então ela ainda guiava o carro, mas ela fazia isso, guiando o carro. Então você saltava um salto, o volante subia junto e fazia. Então, assim, foi uma sensação passar nos eucaliptos a 100 e tantos por hora, com o volante fazendo assim. Nossa, meu navegador só rezando para estar certo, cair. Então, assim, acho que coisa bizarra, essa foi uma das. E assim, você tem que estar no feeling ali, mesmo, claro, diminuir um pouco o ritmo, mas tentar chegar, né? Você não pode abandonar, o carro tá funcionando ainda, só tava fazendo isso junto a barra inteira.
assim, a parte mais difícil, ela perguntou também, né? A parte mais Sim, difícil, eu sim. diria que foram um momento também que eu perdi a direção hidráulica nos Sertões 2022, que eu ganhei pela segunda vez, quando a gente foi bicampeão. Que aí eu fiz 180 quilômetros sem direção hidráulica, e esses carros que a gente anda, quando você perde a direção hidráulica, fica assim um carro inguiável. Minha mão era só sangue quando eu terminei, passei mal, desmaiei no final. Eu diria que essa foi um momento muito difícil. E um outro, assim, momento, uma situação mais chata foi quando treinando, não foi nem correndo, eu errei uma curva na pista de teste que a gente tem, e ela tem um riozinho na lateral, na área de escape. Nós no rally não temos área de escape como tem no autódromo. Então eu caí de cabeça para baixo no rio. E essa sensação de você estar dentro de um carro de rally, de cabeça para baixo e a água entrando, foi muito, muito ruim. Eu não recomendo para ninguém. Mas graças a Deus consegui sair rápido e deu tudo certo. E agora eu vou puxar já as perguntas da redação do Grande Prêmio e até falar sobre isso, né? Você comentando da época que você corria aqui no Brasil, e foi lá para 2021, né, que você fez a transição para o Rally Internacional. Queria te perguntar como que foi essa transição, teve muita diferença, como que foi essa sua adaptação? Sem dúvida. Assim, o Rally é parecido com a Fórmula 1 nesse sentido, ou com o asfalto, porque todo mundo tem o sonho de ir para a Europa, né? Então o Rally também é parecido nesse sentido. E quando eu ganhei os Sertões pela primeira vez em 2019, eu também com o Kaique, né, o meu navegador, aquela coisa do ser humano, e agora? Né? Qual é o próximo? Você já tinha ganho o Mitsubishi Cup aqui, que é um campeonato muito bom de acesso, né, de base, já tinha ganho um brasileiro, e já tinha ganho os Sertões. Então, aqui no Brasil, tudo já tinha sido checado. E aí, em 2021, tive a oportunidade de correr pela primeira vez numa etapa de Portugal do Mundial. E foi muito importante para mim, porque eu tive um bom resultado, a gente fez terceiro nessa etapa. E ali eu comecei a navegar no mundo internacional mesmo. Né? Então, eu conheci as equipes, conheci os chefes de equipe, os pilotos em si. Em 2022, eu voltei para correr uma etapa do Mundial, dessa vez na Espanha. Também tivemos um bom resultado. E assim eu fui me adaptando. Assim, é claro que você vai aprendendo muito, né? Não tem uma fórmula para ser que você pode seguir by the book. Ó, nessa etapa você faz isso, naquela você faz aquilo. E graças a Deus até chegar no meu primeiro Dakar em 2023 com o pódio, que aí sim realmente mudou minha vida em termos de performance na Europa, vamos dizer assim, né? Ou para o mundo. Mas não foi fácil. Você tem que realmente saber navegar e encontrando as melhores pessoas para que possa te ajudar nesse caminho e aprendendo. Tive muito apoio da minha família. Então, com isso, fui também ganhando mais maturidade para chegar e ter bons resultados, né? E você, assim, deu para perceber que Portugal te acompanha bastante, né? Lá em 2021 você falou que disputou a etapa de Portugal. No ano passado você venceu em Portugal, que foi uma etapa que, assim, digamos que começou a encaminhar o seu título de Rally Ride. E aí Foi. a próxima etapa é em Portugal agora, né? Como que vai ser voltar para Portugal agora com a Dacia, obviamente, né? Ano passado você estava com a Toyota. E além disso, numa outra época do ano, né? Porque no ano passado foi em setembro essa etapa, agora em fevereiro. Então, o que você espera de diferença também para essa etapa de Portugal? Portugal, para mim, é uma das melhores provas do calendário. Não vejo a hora de voltar lá, e dessa vez com a Dacia, porque é um carro que eu amo dirigir e pilotar. E claro, o carinho dos portugueses com a gente que fala a mesma língua é sempre muito especial. Ter tido minha primeira vitória de uma etapa do Mundial lá foi muito, muito bacana, emocionante. Então, não vejo a hora de voltar. Que você perguntou da época, né? Essa época, em tese, que a gente vai correr esse ano é um pouco mais chuvosa, então tende a ter algumas etapas com lama, mas que eu gosto também, adoro correr na lama. Minha primeira vez, quando eu mencionei em 2021, foi na lama. E aí você tem que adaptar um pouco o estilo de pilotagem, claro. Mas, enfim, uma prova incrível. Esse ano terminando no Algarve, o ano passado terminou em Lisboa, né? Esse ano termina no Sul, no Algarve. Então, enfim, uma nova região, uma nova época, mas
sempre muita gente assistindo e torcendo para a gente, que é muito legal. E uma última pergunta aqui para a gente já finalizar, Lucas. A gente falou bastante dessa sua ida para a Dacia que, como você também bem destacou, né, começou no final de 2024 com esse projeto de voltar ao Rally e demorou para dar uma firmada, uma consolidada, como também era de se esperar, né, com esse projeto novo, né? O quanto que isso pesou na sua decisão, quanto que você pensou a fundo e já estava convicto de que iria com a Dacia nesse ano? Eu demorei 30 segundos para aceitar a proposta. Não, assim, é claro que com a Toyota, primeiro que eu nem tinha sido campeão do mundo ainda quando eu recebi a proposta da Dacia, né? Eu tinha ido realmente muito bem no início do ano, mas não tinha sido campeão do mundo ainda. Mas, na verdade, assim, quando uma equipe desse nível te chama, o que me chamou muita atenção foi a ambição da equipe, né? A estrutura, tudo isso. Não tem nada contra a Toyota, pelo contrário, fui muito feliz lá e tenho totalmente portas abertas, falo com todo o time, inclusive acabei de falar com eles no Dakar, mas foi muito mais a questão de testar novas coisas para minha carreira e crescer como piloto, tentar crescer, me desenvolver, até participar do desenvolvimento do carro, né? Continuar evoluindo o carro, que isso é um ciclo que nunca para, então foi muito nessa linha de tentar estar com os melhores companheiros de equipe do mundo, né, que são a Cristina, o Nasser e o Loeb, e com uma equipe muito forte que te ajuda muito a crescer como piloto. Perfeito, Lucas. Vamos então finalizando já esse Ask Me Anything. Mais uma vez te agradeço, agradeço aí o tempo que você abriu, um pouquinho da sua agenda que você abriu para receber a gente aqui do Grande Prêmio. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Eu que agradeço, Giovanni. Obrigado a todos a todas que mandaram as perguntas. Espero que as respostas foram claras o suficiente. E é isso aí. Torçam pela gente e próxima etapa, Portugal. É isso aí, um abraço para você, Lucas, mais uma vez, para todo mundo que acompanhou mais esse Ask Me Anything da comunidade do Grande Prêmio lá no Reddit. E um abraço também para o Caco, que está aqui na produção, Carol, que também ajudou na produção, e mais uma vez a todo mundo que acompanhou aqui esse Ask Me Anything. Até a próxima, pessoal. Fiquem com esse grande abraço.